Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós queremos aproveitar aqui alguns minutos para ainda desfrutarmos um pouco e logo em seguida nós teremos a parte 2 dessa reunião, com alguns irmãos compartilhando aí também as suas experiências. Em primeiro lugar, eu queria dizer algo importante aqui. Eu fiquei bastante encorajado como terminou o livro do Evangelho de João. Nós temos no início do seu Evangelho... Irmãos, parece que está muito alto, é só eu que estou... No início do Evangelho de João, nós temos ali o Verbo, que é o próprio Deus, ele se encarnando, vindo a essa terra na pessoa de Jesus, e fez muitas curas, muitos milagres, libertou, curou paralíticos, pessoas que estavam cegas. Ele até mesmo lidou com pessoas que estavam envolvidas na religião, no pecado, enfim, muitas coisas o Senhor fez ali no início, quando ele se encarnou. E é interessante que depois que ele fez tudo isso por nós, ele ainda fez algo ainda mais difícil, que foi morrer por nós ali na cruz. E é interessante, irmãos, que o que nós vemos nesse Evangelho de João, quando chega já na parte final, no capítulo 20 e o 21 sobretudo, nós percebemos ali que depois de muita luta, de muita expressão de amor para com o homem, o Senhor ele não mediu esforços de ir à cruz, sofrer, morrer por nós, para resgatar a cada um e nos dar algo que é importantíssimo, é um grande tesouro que nós temos hoje, que é a vida dele em nós. Então, no capítulo 20 de João, nós vimos que ali o Senhor, ele ressuscitou, né? Graças a Deus que o Senhor ressuscitou. E já no capítulo 21, foi até o tema que nós desfrutamos essa semana, ainda no encerramento do Evangelho de João, ali nós vimos o Senhor, então, agora cuidando desse homem por meio do Espírito, que veio para dar continuidade à obra que Cristo iniciou no início do Evangelho de João. Mas algo que me chama a atenção, irmãos, eu estava olhando ontem, aqui o título, o tema desse volume, ele diz assim: ressurreição, um novo dia, um novo começo. Quando nós estamos agora desfrutando dessa vida de ressurreição que o Senhor liberou para nós, por meio da sua morte e da sua ressurreição, todos os dias, irmãos, é um novo dia. E também, todo dia é um novo começo. Em ressurreição, tudo é novo. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós desfrutarmos da sua palavra, que é o lugar onde nós encontramos a pessoa dele hoje, mas nós vamos viver por essa vida de ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo, nós somos do alto. Fomos gerados do alto, a igreja ela é celestial. Então, quando nós procuramos viver dessa maneira, nós vamos abandonar tudo que é velho. O Senhor vai nos ajudar, porque nós somos submetidos a tantas coisas do nosso velho homem na nossa jornada cristã. Mas quando eu me volto para o Senhor, nós temos a oportunidade de viver algo novo. A nossa vida, cada dia que passa, ou nós vamos ficando mais maduros,
ou vamos ficando mais velhos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Eu falo primeiramente isso para mim mesmo. Eu não quero ficar velho. Eu quero amadurecer. E essa vida que o Senhor nos deu, ela gera isso em nós. Então, louvado seja o Senhor, porque no final do Evangelho de João, o Senhor, Ele transmite agora essa responsabilidade de cuidar, de salvar, de libertar, de ir em busca das pessoas, de resgatar pessoas, de cuidar de pessoas, supri-las com a vida. Ele deu essa comissão a Simão, que representa cada um de nós na igreja. Então, cuidar, ontem foi falado, né? Simão pastoreia as minhas ovelhas. Foi o tema da última mensagem, a mensagem número 24, sobre o Evangelho de João. Então nós percebemos, irmãos, que agora essa responsabilidade de cuidar, de apacentar os irmãos, é uma responsabilidade nossa. Cada um de nós precisamos estar envolvidos com, principalmente, a liderança da igreja e, do modo geral, até mesmo os irmãos líderes, os juntas de suprimento em cada grupo familiar. Também, todos nós temos essa incumbência, né? E aqui só queria ler um versículo, Provérbios 27, 23, diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. A ênfase é só no versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então, que esse seja o sentimento de todos nós na igreja em Brasília. De termos esse cuidado com cada pessoa, com cada irmão, cada irmã, cada família, para sermos encorajados mutuamente, né? De sermos supridos através da sua vida. E também, irmãos, cuidar de alguém é uma tarefa que exige muito amor. Mesmo que às vezes nós falamos uma palavra para essa pessoa e ela não corresponde, ela não reage como nós às vezes desejamos. Mas mesmo assim, nós vamos continuar amando essa pessoa. É que nem filho, né? Você fala, não faça isso, ele vai e faz. Nós vamos deixar de amá-lo porque ele não fez do jeito que nós pedimos? Não. Nós vamos continuar amando ele. Inclusive na Bíblia tem uma cena muito interessante relacionada a isso, onde Deus corre para abraçar o filho pródigo. Quantas coisas ele fez que o pai não gostaria que ele fizesse? Mas qual foi a atitude do pai quando o filho regressou ao seu lar? Não foi repreendê-lo. O Senhor simplesmente o amou. O sentimento que nós precisamos ter hoje no cuidado, no apacentamento, no pastoreio do rebanho, é esse. Amá-los de maneira incondicional. Por isso que 1 Pedro 4,8 diz assim: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tende amor intenso. Nós precisamos desse amor que vem da própria vida divina que está em nós, para cuidar bem uns dos outros, das pessoas que o Senhor comissionou a nós. Então, que nós, a igreja em Brasília, venhamos ter esse amor intenso para com cada um dos irmãos que reúne aqui na igreja em Brasília. Senhor Jesus,
Eu queria apenas destacar 3 pontos da imersão. A primeira, eu queria que os irmãos aí da projeção, por favor. Segunda-feira, o ponto 2. Somos como peregrinos. Do título aí que nós vimos lá em Cuiabá, falando do pastor e bispo da vossa alma, que é o próprio Cristo, né? Então, segunda-feira, ponto 2. Eu vou lendo aqui por conta do tempo, tá? Ele diz assim no ponto 2: somos como peregrinos na terra. Pedro percebeu que o seu homem natural não tinha a mínima condição de servir a Deus. Precisamos da transformação e da salvação completa da alma. As provações e tribulações são necessárias para que nossa fé seja totalmente purificada. Ó Senhor Jesus. Então, a primeira coisa importante, irmãos, nós precisamos estar claros que nós somos apenas peregrinos nessa terra, nós somos um povo estrangeiro. Nossa pátria, conforme Abraão fala em Hebreus 11, é uma pátria celestial. Nós estamos aqui apenas de passagem, sabemos o nosso ponto de partida, quando nós cremos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, sabemos o caminho que o Senhor está nos conduzindo e aonde é o nosso destino final. O nosso destino final é o reino. Então, quanto mais nós vivemos a vida de ressurreição, mais nós estaremos claros que estamos nessa terra apenas de passagem. Não vamos procurar criar raízes aqui nessa terra. Não vamos permitir que as coisas dessa vida, dessa terra, nos prenda. Então, mais uma vez, a necessidade de nós nos apegarmos a essa vida que o Senhor proporcionou para nós. Porque aí nós vamos cada vez mais investir nas coisas do alto. É isso que o Senhor espera para nós quando Ele diz que nós somos peregrinos. É um povo estrangeiro, né? Deixa eu acelerar. E aqui também diz que Pedro, ele percebeu que no seu ser natural, ele não tinha a mínima condição de oferecer algo para Deus. A mínima. Até mesmo ele que fez juramentos ali de amar o Senhor, até mesmo, se necessário fosse, ir à prisão, ele estaria disposto a ir. Tudo isso, irmão, só expõe o quanto que o nosso ser natural nos engana. E graças a Deus que Pedro, ele percebeu isso, ele reconheceu na sua experiência, e ele teve a oportunidade, diante de tantas falhas que ele teve, ele percebeu então que o seu ser natural era uma grande pedra de tropeço para avançar, para servir ao Senhor de uma maneira adequada. Nós hoje na igreja, irmãos, não somos diferentes. Às vezes nós também achamos que está tudo certo, né? Muitas das vezes nós achamos que amamos o Senhor de maneira intensa. E às vezes até amamos mesmo. Só que tem muita coisa ainda que é do nosso ser natural. E tudo que é natural, ele é limitado. Ele tem o seu prazo de validade, né? É a madeira feno e palha, né? Chega um momento, queima. Então,
nós precisamos sim procurar viver de uma maneira nova. Viver no Espírito, viver para agradar o Senhor e perceber, sobretudo, a nossa condição, que ela não nos ajuda em nada no nosso ser natural. Então, quando ele fala que nós precisamos de transformação e de uma salvação completa da nossa alma, é o que nós estamos buscando, né? Desde quando chegamos na vida da igreja. Perceber que o Senhor, por meio da sua palavra, Ele tem intensificado o seu falar em relação a isso, do que o Senhor está nos limpando, está varrendo. Ele quer eliminar todas as impurezas do nosso ser interior, para, removendo essas coisas do velho homem, o Senhor possa acrescentar então mais da sua vida divina, mais da sua vida santa, mais dessa vida de ressurreição no nosso interior. E de maneira prática, as circunstâncias, elas nos ajudam a perceber isso. Graças a Deus que o Senhor, Ele é o pastor mesmo, é o bispo das nossas almas. Ele não quer que nós vivamos enganados. Por isso o Senhor está sempre, permite situações na nossa vida para nos expor, para perceber que ainda há coisas que o Senhor quer nos ganhar. E graças ao Senhor por isso. É o amor do Senhor ainda para com as nossas vidas. Então é por isso que, na parte final desse ponto 2, ele fala da necessidade das provações. E eu queria até ler aqui o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler rapidamente aqui, porque ele é bem interessante. Algo que estava trazendo até mesmo preocupações intensas no apóstolo Paulo em relação à igreja em Tessalônica. Ele fala assim, no capítulo 3, versículo 1, ele fala: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, ele referindo à igreja em Tessalônica, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Fomos designados para quê? A passar, às vezes, irmãos, por dificuldades, tribulações, aflições, preocupações com a igreja, como Paulo teve aqui. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Até mesmo nós sabemos que a igreja em Tessalônica, ela foi gerada ali em apenas 3 sábados que Paulo esteve ali. Houve um alvoroço ali para tirá-los ali da cidade, e ele teve que ir para outra cidade, para Bereia. Mas foi levantado um grupo de pessoas em Tessalônica, ávidos pelo Senhor. E nós conhecemos a carta que eles realmente receberam a palavra como do próprio Deus, e tantas coisas aconteceram. Então isso estava gerando uma preocupação ao apóstolo Paulo, que na ocasião estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. Mas no coração dele havia essa preocupação com aquela igreja. Versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que
sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, existem vários tipos de aflições, de tribulações. Aqui, o apóstolo estava preocupado com uma igreja que era nova. Tinha pouco tempo que foi gerada, era um bebê. E isso trouxe tantas aflições ao apóstolo Paulo. Hoje também, irmãos, essa preocupação deve consumir o nosso ser, né? Ela deve também nos consumir, porque isso vai também, pouco a pouco, essa preocupação, essas situações que nós passamos, nossa alma, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo mais ganha, o nosso amor vai aumentando cada vez mais, quando nós vem esse sentimento e nós o executamos. Então, graças ao Senhor, por todos esses princípios, né, que o Senhor deixou para nós, somente nesse primeiro ponto aqui. O Senhor, então, insiste em trabalhar, em ganhar todo o nosso ser, toda a nossa vida da alma. Eu queria também que os irmãos projetassem, quarta-feira, o ponto 4. Quarta-feira. Ele diz assim, no ponto 4. O Senhor, com uma só palavra, fez os pescadores pescar todos aqueles peixes. Ele mostrou que era capaz de prover-lhes o sustento. Se Deus nos chamar para servi-lo, não fiquemos preocupados com o sustento. Mas eu queria chamar a atenção aqui, quando ele diz, o Senhor, com uma só palavra, fez os pescadores pescar todos aqueles peixes. Nós temos desfrutado dessa porção de João capítulo 21, aonde ali, após a morte do Senhor, aonde Pedro e alguns dos discípulos do Senhor acabaram indo com ele ao mar pescar, e mesmo jogando as redes, tentando pescar a noite toda, não pegaram nada. Mas na parte final, quando o Senhor ele aparece, eu queria até fazer questão de ler só um detalhe que eu achei bastante interessante. No versículo 4, 21:4 de João, Evangelho de João, diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ó Senhor Jesus! Aqui, irmãos, o grande segredo que daquela pesca milagrosa ali, abençoada, foi que logo que a palavra do Senhor veio, fala assim: assim fizeram. Então eles reagiram, não questionaram, mesmo tendo pescado a noite toda,
mesmo sendo pescadores profissionais, eles não murmuraram, não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Então, se nós queremos, irmãos, que as coisas na nossa vida, na vida da igreja aqui em Brasília aconteçam, nós precisamos simplesmente obedecer a todos os comandos que vier da parte de Deus. Nós temos sido orientados em relação à casa de adolescentes. Toda a localidade ter a sua casa de adolescentes. Por quê, irmãos? Por que eles são tão importantes? No início da reunião, alguém, não sei se foi o irmão Dídimo ou o Ildeu, comentou, cadê os adolescentes aqui, né? Foi o irmão Dídimo. Por quê, irmãos? Esse frescor, não que os de mais idade não possam ter, mas o Senhor está usando as crianças, os adolescentes, para trazer esse frescor para as reuniões. Ontem também eu participei de uma reunião, lá no Riacho Fundo 1, onde os irmãos do Bandeirantes também foram para lá. E ali o irmão falou, irmão, que diferença numa reunião, quando tem alguém, no caso você a pista, e tinha alguns adolescentes lá, ali todo mundo, né, liberando o Espírito, o irmão José veio agradecer, falou, irmão, realmente a diferença é grande. Nós precisamos ser encorajados, né, por essa geração. Então, casa de adolescentes, o Vem e Vê, né, tanto para grupo familiar, como também para as reuniões da igreja. É outra coisa, que uma palavra de direção para nós nesses dias, para que haja mais irmãos, o Senhor venha resgatar mais pessoas. Se nós obedecermos, as coisas vão acontecer. Basta arregaçar as mangas e trabalhar, né? Se nós só ouvirmos isso e não fizermos nada, o que vai acontecer? Nada. Então que o Senhor continue nos despertando, irmãos. Em relação à casa de adolescentes, em relação ao Vem Ver, aproveitar os grupos familiares não só para sermos cuidados mutuamente, mas também como uma ferramenta para trazer novas pessoas. Em relação ao SEAP, também de termos um tempo de consagração ao Senhor. Enfim, tudo que o Senhor está falando requer da nossa parte também uma obediência, né? Simplesmente crer que as coisas irão acontecer. E por último, sexta-feira, o ponto 1. Sexta-feira, o ponto 1. Diz assim, ó. Deus não quer nada que provenha da nossa carne. A igreja precisa executar a palavra do Senhor. Não podemos agir de acordo com nossas opiniões naturais e ímpetos pessoais. Antes, executemos fielmente a palavra de Deus. O Senhor, irmãos, de fato, tudo que é natural, tudo que é carnal, já que a igreja é algo espiritual, o Senhor, Ele não aceita. Não vai acontecer nada. E a necessidade de sermos fiéis ao máximo naquilo que o Senhor está falando. Esse 1 Samuel 15, ele é até bem conhecido, esse texto, não vou ler por conta do tempo, mas aqui, ali ele mostra, né? O Senhor tinha dado uma ordem para o rei Saul matar todos os amalequitas. Não era para deixar absolutamente nada. Mas ele foi para a batalha, matou muito dos amalequitas, mas ele ainda preservou a vida do rei dos amalequitas, Agag. E não somente isso, era para eliminar tudo, ele ainda trouxe as ovelhas para serem consagradas ao Senhor. Mas Deus não tinha pedido nada disso. E lá fala que o Senhor se arrependeu de ter levantado Saul como rei. Isso para nós é uma grande advertência, um grande alerta.
aquilo que o Senhor orientar a sua igreja a fazer, nós precisamos ser fiéis nisso. Inclusive, uma das coisas que o irmão Pedro, que eu mais ganhei na conferência em Cuiabá, dentre tantas coisas, por um lado, foi nos mostrado ali que o Senhor, Ele confia na sua igreja para trazer o seu governo a essa terra. Nós somos preciosos. A esperança do Senhor, irmãos, está na sua igreja, em cada um de nós. Para, primeiramente, nós sermos encabeçados, esse governo alcance a nossa vida e, através da sua igreja, toda a terra, seja submetida ao encabeçamento de Cristo. E um outro ponto muito importante, que hoje também está debaixo da nossa responsabilidade. Nós precisamos da liberdade ao Espírito para Ele agir. Tudo que o Senhor quer hoje, nesses dias, é que Ele tenha liberdade. Quando nós olhamos para o livro de Atos, quantas coisas aconteceram ali, por meio daqueles discípulos, por meio daqueles apóstolos que inicialmente estavam ali, aqueles 120 que restaram do ministério do Senhor. E ali, a alegria deles, irmãos, o prazer deles, mesmo diante das dificuldades, mesmo sendo presos, eles estavam se alegrando. É um grande paradoxo ali, porque ao mesmo tempo que eles tinham tudo para ficar reclamando, murmurando, quando foram presos, lá mostra que eles estavam alegres. Então, quantas coisas o Senhor pode fazer por meio de nós aqui da igreja em Brasília, se dermos liberdade ao Espírito de fazer. Daqui a pouco o Marco tem uma experiência muito boa, falando um pouco dessa liberdade, que todos nós precisamos dar, como a própria igreja em Tessalônica deu, quando acolheu a palavra, recebeu, fala que em toda a região ali, o testemunho deles chegaram em toda aquela região. Eles revolucionaram aquela região deles. Por quê? Creram na palavra. Deram liberdade para o Espírito. Igreja em Brasília, vamos dar mais liberdade ao Espírito. Jesus é o Senhor.